A última personagem que eu fiz um vídeo sobre seu tipo de impacto e popularidade era sobre uma personagem que fazia referências a obras de sucesso daquela época, obras que estavam em alta. E se eu fiz um vídeo sobre a personagem que traz essas referências, é mais que minha obrigação fazer um vídeo sobre a própria personagem que virou a referência e impacto cultural. Hoje eu vou falar dela, facilmente top 5 personagens de animes mais importantes dos anos 2000. Hoje vamos analisar o tipo de popularidade da Haruhi Suzumiya, a primeira waifu hype viral dos animes. Isso mesmo, você não ouviu errado. Então sem mais demora, vamos ao vídeo. É praticamente impossível criar uma série analisando os diversos tipos de popularidade e impacto que as personagens causaram nos animes, sem falar de uma das maiores dominantes dessa área. A Suzumiya Haruhi foi uma personagem super importante e influente nos anos 2000. Pode até se dizer que ela foi a febre máxima daquela década, e que nenhuma personagem feminina conseguiu um alcance tão massivo quanto ela naquele tempo. A Haruhi praticamente foi uma modelo no mundo otaku daquela época. Ela era assunto o tempo todo. Foi uma espécie de celebridade nos animes, e parecia uma personagem inalcançável de tão explosiva que ela foi. Eu digo que a Haruhi foi a primeira waifu viral dos animes porque ela furou a bolha de uma forma colossal. Não é que ela foi a única personagem que ficou popular daquela década, pois entre ela também tem a Saber, tem a Holo, a Shitsuyu, a Revi, a Konata, a Taiga. Essas também foram grandes ícones daquela época, e muitas ainda são até hoje. Porém, o crescimento delas foi um pouco mais lento e silencioso. Algumas delas se destacaram muito com o tempo e com a longevidade. Porém, nenhuma delas conseguiu ser tão barulhenta quanto a Haruhi. Essa personagem ficou mega popular, porque ela representava bem o que estava viralizando naquela época. O anime foi estreado em 2006, e 2006 foi uma época onde a internet estava em crescimento, pois o YouTube ainda estava nascendo, o Orkut também, e a Haruhi foi lançada exatamente para esse tipo de perfil. Uma coisa que muita gente mais nova não percebe hoje é o tamanho que foi o fenômeno do encerramento do anime, ou melhor, a ending para quem entende mais. Sabe o que aquela dança Areari Yukai virou? Que com certeza quem é otaku engajado já deve ter treinado e decorado aquela dancinha para dançar? Ela virou vídeos de fãs, apresentações em eventos, cosplays groups, paródias e covers, e por alguns anos ela era praticamente impossível de escapar dentro da cultura anime. O que nós vemos hoje? Hoje vemos trends de TikTok e shorts. Naquela época, a Haruhi era uma das coisas mais próximas disso no mundo anime, quando o TikTok nem sonhava em existir. A vitalização da Haruhi naquela época foi exatamente o tipo de vitalização que personagens grandes de hoje geram com essas redes. A Haruhi foi uma personagem que causou uma revolução grotesca, pois ela foi lançada em uma época onde normalmente as personagens femininas não tinham tanto espaço assim para aparecerem. Naquele tempo, era muito mais comum vermos heroínas de animes shonens que estavam lá e eram conhecidas, porém nunca foram o maior destaque de suas obras. Também era comum ver protagonistas femininas de animes shoujos, porém naquela época o shoujo tinha um público mais específico, que era o público feminino. E naquela época, ninguém estava preparado para a Haruhi. Quando os fãs presenciaram pela primeira vez uma protagonista excêntrica, dominante, imprevisível, energética e capaz de conduzir toda a narrativa, que é o que a Haruhi sozinha conseguiu fazer, ela levou a comunidade otaku à loucura. Inclusive depois dela passou a ser mais comum existir esse tipo de personagem. Agora antes dela, só ela mesma. Pois na época, para o público, foi uma novidade enorme. Surgia uma protagonista que conseguia misturar carisma, dominância, excentricidade e movimento na história. Tanto a Haruhi quanto a própria obra dela foram fenômenos explosivos. Todas as personagens que eu já fiz vídeo
São personagens de peso, personagens icônicas e dignas de serem fenômenos. Cada uma delas conseguiu ter um feito incrível, que tornasse elas marcantes e eternas. Porém, de todas elas, eu diria que a Haruhi, pelo menos até agora das que eu já fiz vídeo, é a que mais carrega o título de fenômeno com muita intensidade, e a que mais faz sentido. Porque a Haruhi não parou o mundo otaku, ela também impactou de forma geral, pois o sucesso dela foi tão estrondoso que ela definiu de uma vez a popularidade e reputação do estúdio Kyoto Animation. Virou uma marca de anime dos anos 2000, influenciou a cultura otaku pré-redes sociais modernas. Ela é uma personagem que virou símbolo de uma época, pois ela era o nome que estava em alta naquele tempo. Ela não foi só uma personagem que ficou mais popular do que sua obra, ou que virou um símbolo de um arquétipo. Ela virou o símbolo de uma época, e isso é muito importante. O fenômeno que a Haruhi virou foi algo explosivo, histórico e barulhento. É algo nível da Ren. Naquele tempo a Haruhi era a moda máxima. Ela era a única que competia de igual para igual com personagens famosos mundialmente pelo sucesso de suas obras. E o que tornou a Haruhi ainda mais famosa foi que ela não foi o único ponto de sucesso da obra dela, pois como um personagem, ela já era um ícone. Mas o que contribuía para manter a popularidade dela forte é que o próprio nome do anime era o nome dela. Ou seja, se não ouvia o nome dela pela personagem, ouvia pelo nome do anime. Além de que o anime tinha uma trama interessante, episódios de mistérios que geravam discussões em fóruns e na comunidade. A trama era viciante e muito complexa, pois cada episódio dava o que falar. Mas é óbvio que tudo isso acontecia pelo carisma e dominância da Haruhi, pois é ela que movimentava a história. Ela era imparável. Tudo o que ela queria fazer, ela ia lá e fazia. E a Haruhi não virou um fenômeno à toa. O sucesso dela foi fora do comum também, pois ela não só consolidou a imagem de um estúdio, não transformou apenas a personagem ou a franquia e se tornou uma influência da cultura otaku. Ela também foi gigante porque ela mudou a vida de sua dubladora para sempre de forma definitiva. Pois ela não só virou um fenômeno, como ela também tornou a Aya Hirano um fenômeno daquela época. Mas antes de prosseguir nisso, vale especificar uma coisa. Não foi a Haruhi sozinha que criou a carreira da Hirano. Porém, a Haruhi foi o papel que elevou a um nível completamente diferente de fama e influência. Pois antes da Haruhi, a Aya Hirano já trabalhava como seiyuu, porém em papéis mais desconhecidos. Mas quando ela finalmente teve a honra de ser a voz dessa personagem, ela virou uma das vozes mais reconhecidas do anime. Pois na segunda metade dos anos 2000, era muito difícil falar de seiyus famosas, idols do anime e cultura otaku, sem citar a Aya Hirano. E um detalhe importante é que a Hirano não era só dubladora, pois naquela época ela fazia dublagem, música de animes, shows, eventos e apresentações ao vivo. Ela virou praticamente uma celebridade da cultura otaku, e depois do sucesso que ela fez como Haruhi, ela só cresceu ainda mais e rapidamente foi chamada para dar voz a futuros personagens populares e amados. Inclusive a Konata também tem a Aya Hirano como dubladora, e até uma participação especial em Lucky Star a Hirano fez, pois a Aya ajudou a consolidar uma tendência que ficou enorme depois, que é a seiyuu que também é uma estrela pública. E hoje isso parece até normal, mas nos anos 2000 isso ganhou uma força absurda, meu. Pra entender isso na pele é só vivendo aquela época mesmo. E um outro feito importante que a dança música Ari Ari Yukai ajudou muito foi que a influência da Haruhi não ficou apenas no anime, pois a dança também colocou a Hirano e outras dubladoras do anime num nível de visibilidade enorme dentro da comunidade anime. E com isso, muitos fãs passaram a acompanhar as próprias seiyus também. E isso foi um feito que só a Haruhi conseguiu. Nenhuma das personagens que eu fiz vídeo, ou ainda farei, já conseguiram fazer isso, que foi transformar a vida de uma seiyuu, pois o efeito Aya Hirano nunca se repetiu, e jamais vai se repetir,
porque aquilo foi natural, foi um fenômeno. E fenômenos são naturais, eles não são planejados, eles simplesmente acontecem. Quem imaginaria que a Ren, uma heroína secundária, se tornaria o ícone absoluto de waifu que fez a internet chorar? Acham que o criador de Date Alive criou a Kurumi sabendo que ela se tornaria maior que a obra e engoliria todo o brilho de sua heroína principal? Claro que não! E é por isso que a Haruhi definiu uma época. Ela não define apenas um feito. A questão é que a Haruhi ajudou a transformar a Aya Hirano em uma das seiyus mais famosas e influentes dos anos 2000. Pois a Haruhi não só explodiu de forma instantânea, mas ela também levou sua dubladora ao sucesso junto com ela. Eu também mencionei que a Haruhi foi muito importante também para consolidar o que a Kyoto Animation se tornou hoje, e não foi à toa, pois Suzumiya Haruhi também foi a primeira obra de grande sucesso produzida pela Kyoto Animation, pois a Haruhi foi um ponto de virada para o estúdio. Depois do sucesso de 2006 com a Haruhi, muita gente começou a associar a Kyoto Animation à qualidade visual excepcional, animação fluida, atenção absurda aos detalhes, personagens femininas carismáticas e adaptações de alto nível. Ela foi o primeiro grande fenômeno global da KyoAni. Hoje em dia, é muito normal você pensar na KyoAni e lembrar de obras como Violet Evergarden, Keion, Clannad, Dragon Maid, mas para muitos fãs antigos, o primeiro contato com a marca KyoAni foi a Haruhi. Ela foi uma das obras que colocou o estúdio em outro patamar de reconhecimento. E aqui entra um feito subestimado da dança Areari Yukai, pois a dança também ajudou a criar a imagem do estúdio, e é algo que passa bem despercebido. Se já não bastasse que a dança ficou famosíssima por causa da música, as pessoas também ficaram impressionadas com a animação, sincronização e a expressividade dos personagens. Ela ajudou a criar a percepção de que a Kyoto Animation faz coisas que outros estúdios não fazem. A relação entre a Haruhi e a Kyoto Animation chega a ser até parecida com a relação entre a Saber e Fate em alguns aspectos, pois a personagem não criou o estúdio, mas ajudou a definir sua identidade para uma geração inteira de fãs. Com a diferença de que a Saber se tornou eterna por isso, enquanto a nossa excêntrica meio que se aposentou nisso com o tempo. Um ponto curioso sobre a Aya Hirano e a Kyoto Animation é que eu já fiz vídeo contando a história de ambas, que vai além da Haruhi. Quem quiser dar uma olhada, tem vídeo aí no canal, ou para facilitar para encontrar na playlist da história, ou melhor ainda, vai estar na descrição. Pronto. A Haruhi também foi revolucionária porque ela surgiu no timing perfeito para ela. Pois quando o anime estreou, a internet estava em expansão, o YouTube estava surgindo, cultura otaku online crescendo, e a Haruhi teve características perfeitas para esse novo ambiente. Ainda lá em 2006, o YouTube era muito jovem, os AMVs estavam explodindo, os fóruns de animes cresciam rapidamente, a Nico Nico Douga começava a ganhar força no Japão e a cultura de compartilhamento estava se formando. Era uma época em que a internet começava a transformar fandoms locais em fenômenos globais. E a dança Areari Yukai era perfeita para viralizar, e de fato viralizou, né? Hoje estamos mais acostumados com danças do TikTok, trends e challenges, mas em 2006 isso ainda era algo relativamente novo, pois era uma dança curta, fácil de reconhecer, tinha personagens populares e fácil de reproduzir em eventos, e o resultado disso foi uma quantidade enorme de covers, apresentações, vídeos de fãs e versões em cosplays. Se isso não é uma representação TikTok anos 2000, então eu não sei o que seria. E a própria Haruhi funcionava como conteúdo de internet, por ser energética, imprevisível, exagerada, cheia de frases marcantes e extremamente expressiva e carismática. Ela gerava muitos momentos que funcionavam isoladamente, e hoje isso é o que chamamos de conteúdo clipável. E ela foi uma personagem muito à frente da era dos cortes e clips, e pode ter certeza que se ela lançasse hoje, os shorts, TikToks e Reels provavelmente estariam cheios dela.
porque a personalidade dela é extremamente adequada para vídeos curtos. E não era só a dança, pois muitos elementos da obra funcionavam perfeitamente na internet, pois o mistério da série gerava discussões e teorias. A ordem dos episódios era debatida, de como assistir. A própria personalidade da Haruhi gerava discussões constantes, e os personagens criavam fandoms muito ativos. E com isso podemos afirmar que a Haruhi não foi uma personagem que ficou mais famosa do que a obra dela, pois ela e a obra dela funcionavam em conjuntos, e ambas juntos foram um fenômeno e um sucesso colossal. Não era como se só a Haruhi fosse o sucesso. Obviamente ela que movimentava tudo, porém a história tinha muitos elementos interessantes que faziam ela se destacar. E a fórmula de sobrenatural, fenômenos anormais foi algo que deu tanto certo nessa obra, que no futuro também surgiram obras nesse estilo que fizeram sucesso. Ou seja, a Haruhi não é uma personagem que ficou maior do que a obra dela, diferente da Kurumi. Ela e a obra cresceram juntas e transformaram uma era. E é por isso que o fenômeno da Haruhi é muito maior do que o da maioria das personagens que eu já fiz vídeo. Não por ela ser melhor, e sim porque, embora todas essas sejam sim um fenômeno, o fenômeno que elas causaram é mais individual e muito mais sobre elas. Enquanto a Haruhi se tornou um fenômeno para o mundo, ela movimentou uma cultura inteira, e não apenas ela como personagem. E a Haruhi não viralizou apenas como uma das personagens mais pesquisadas na internet naquela época. Ela também se tornou a rainha máxima do MyAnimeList por um bom tempo, e foi até 2014 a personagem feminina mais popular e dominante do site, que também foi criado na época em que a Haruhi estreou. E depois do sucesso de 2006, também surgiu a segunda temporada, o aclamadíssimo filme de 2010. Ou seja, naquele tempo não tinha como bater de frente com a Haruhi. Ela se tornou a personagem feminina mais influente e viralizante daquela era. Tudo era sobre ela. E isso acontece porque ela se tornou uma personagem feminina que ia além de protagonistas de shoujos ou heroínas de shonens que ficavam em segundo plano. Ela surgiu como o maior eixo de sua história, como a personagem mais importante, a personagem que mostrou que era de fato a protagonista feminina, que trouxe características únicas para aquela época. Ou seja, a Haruhi foi um fenômeno absurdo, uma personagem extremamente barulhenta que parou a internet. Naquela época não tinha como competir com ela em hype e revolução. E antes mesmo de seu anime estrear, a Haruhi já era um grande sucesso. As light novels de Haruhi começaram em 2003, e rapidamente ganhou atenção porque era diferente do padrão da época, mesmo que um público mais nichado. E vale dizer que nesse tempo ela ainda não era aquele grande fenômeno absurdo que ela se tornaria mais à frente, mas ela já era popular, porém com uma fama mais concentrada entre leitores de novels, conhecida em círculos otakus e uma das personagens mais comentadas do meio, pois a obra em si chamava atenção por misturar comédia escolar, ficção científica, mistério, elementos sobrenaturais e protagonista extremamente incomum. E isso fez a série conquistar muitos leitores. E a personagem Haruhi já chamava atenção como personagem, antes mesmo da grandiosa adaptação da Kyoto Animation. Ela já era muito comentada pelos leitores por todas suas características já citadas, pois ela se destacava muito entre as heroínas de light novel do começo dos anos 2000, junto com a Shana. E o anime só veio para multiplicar tudo, pois o anime não criou a Haruhi. O anime pegou uma personagem que já era forte e popular, e só fez a gentileza de transformar ela num fenômeno global. É bem parecido com a Ren, que já existia na novel, mas explodiu no anime. A Kurumi também ganhou enorme impulso com a adaptação. A Haruhi já era uma das estrelas das light novels antes do anime, mas foi a adaptação da Kyoto Animation que transformou essa estrela em um fenômeno geracional. Porém, como não existe sucesso eterno, na década seguinte, após o lançamento dela, surgiram outras personagens femininas super icônicas, obras grandiosas também de muito sucesso e novos assuntos. E com tudo isso, a Haruhi com o tempo acabou tendo seu hype esfriado e dividido com outros personagens e obras. Com o tempo ela deixou de ser a rainha máxima da influência global e acabou ganhando mais disputas,
outras heroínas grandiosas de novel de grande sucesso surgiram depois dela e viraram um assunto do momento, pois tivemos a Mai, a Mau Mau, a Mikoto Misaka também é antiga, mas continua sendo bem ranqueada, a Kurumi e a Holo também são antigas, mas ainda são muito populares atualmente. Também já surgiram personagens que geraram um impacto tão forte quanto ela, como a Ren. Ou seja, a Haruhi acabou perdendo espaço para muitas personagens. Porém, uma coisa que só a Haruhi conseguiu e que nenhuma dessas personagens que são mais populares do que ela hoje conseguiram, é que ela conseguiu dominar uma era e uma geração inteira, se tornando influência e porta de sucesso. Enquanto essas personagens acabam disputando entre elas. Ou seja, ela não é a mais popular e a maior novidade do momento, mas no território dela, ela foi a única que controlou uma era e virou a imagem principal de sua era. Enquanto essas aqui são sim icônicas e populares, mas elas são uma entre várias. A Haruhi nunca deu essa sensação na época dela, pois ela era a única estrela. E uma comparação interessante dela com a Konata é que a Konata se tornou famosa principalmente através do anime, enquanto a Haruhi já tinha construído uma reputação significativa nas light novels, antes da adaptação. E o anime de Lucky Star reforça ainda mais a influência da Haruhi, né? Pois Lucky Star representava obras de sucesso daquela época, e a Haruhi foi uma dessas referências. Pois a Konata estava ampliando uma personagem que já era vista por muitos leitores como uma das figuras mais marcantes das light novels daquela época. E é impressionante como a Haruhi e a Konata têm sempre uma conexão que deixa elas inseparáveis, pois ambas têm a mesma dubladora, ambas são do mesmo estúdio, ambas tiveram seu material publicado em anos próximos, com a Haruhi no ano 2003 e a Konata no ano 2004, uma veio depois da outra até na versão do anime. Ambas foram as personagens femininas mais importantes dos primeiros anos do My Anime List. Uma faz referência da outra, parecem até irmãs do mesmo criador, mas elas são de origens bem diferentes. A Konata nem de novel é, e sim de mangá, e não foi à toa que eu falei de uma após a outra, pois isso foi proposital. O tipo de popularidade que a Haruhi representa, sem sombras de dúvidas, é a popularidade da influência, pois a Haruhi foi uma personagem que virou uma inspiração para protagonistas femininas. Enquanto a Konata foi a personagem que representou os fãs daquela era, a Haruhi foi a personagem que ajudou a definir a própria era. Pois quando essa personagem surgiu, ela causou um impacto que mudou a cultura otaku, para sempre na verdade. Ela não foi só uma representação de heroína de light novel de sucesso, ela também foi a representação de protagonista feminina de sucesso, para quem acompanhava o anime. E o que torna essa personagem tão interessante de se analisar é que o impacto dela não ficou restrito ao anime dela. Muitas tendências que se tornaram comum nos anos seguintes foram fortalecidas ou popularizadas pelo fenômeno Haruhi. Não porque a Haruhi inventou tudo, mas porque ela ajudou a provar para a indústria que aquilo funcionava. Depois da Haruhi, a protagonista excêntrica virou um modelo mais comum. Ela mostrou que uma garota podia ser muito mais do que uma heroína altruísta de shoujo, ou apenas um par romântico dos protagonistas shonen. Ela mostrou que protagonistas femininas podem ser dominantes, imprevisíveis, estranhas, autoritárias e centros absolutos da narrativa. E ainda assim ser amada e carregar a narrativa de uma obra inteira. E não à toa que depois dela surgiram personagens como a Hitagi, a Rika, algumas versões da Makise. Foram heroínas muito amadas e populares também. A cultura de danças de anime explodiu. Hoje isso parece normal, que músicas de animes virem trends, danças virem memes, fandoms reproduzem coreografias. Mas a dança Areari Yukai foi um dos maiores exemplos iniciais disso, pois ela mostrou que uma ending podia se tornar um fenômeno próprio. A Haruhi também fortaleceu as seiyus, idols, pois a relação entre a personagem, música e seiyu ganhou muita força. A carreira da Aya Hirano virou um exemplo de como uma seiyu podia se tornar uma celebridade de cultura anime, e nos anos seguintes isso se tornaria ainda mais comum. A Suzumiya Haruhi também influenciou muito na valorização da marca Kyoto Animation.
Hoje a Kyoto Animation é vista como um dos estúdios mais respeitados e bem consolidados da história. Mas a Haruhi foi um dos pilares que ajudaram a criar essa reputação. Ela ensinou muita gente a prestar atenção em quem produziu o anime. Isso não era tão comum para um público geral antes, que só queria saber de assistir o anime. Uma coisa bem subestimada que a Haruhi e sua obra influenciaram foi o anime como assunto da internet, pois a obra gerava teorias, debates, vídeos e discussões intermináveis. Ela ajudou a mostrar que um anime podia viver além dos episódios. Hoje isso já parece mais normal, mas naquela época foi algo enorme. Ela também influenciou a ascensão da cultura otaku autoconsciente, e isso conecta muito a Haruhi com a Konata, justamente por elas terem vivido em uma época muito próxima, pois depois do sucesso de Haruhi e Luckstar, as referências a animes dentro de anime, humor, meta e cultura otaku explícita ficaram muito mais comuns. A indústria percebeu que os fãs gostavam disso. E lógico, todo o barulho e viralização global que as personagens como Kurumi, Zero Two, Marin e Megumin, que são personagens que muitas vezes são mais famosas do que a própria obra, a Haruhi foi uma das primeiras gigantes modernas desse fenômeno. A Haruhi é influente porque ela ajudou a moldar a forma como os animes seriam consumidos na internet. Ela influenciou os hábitos da fandom, e é por causa disso que a nossa excêntrica virou um ícone lendário absoluto. Porém, como não existe sucesso eterno, surgiram outras obras de sucesso absurdos como K-On!, Madoka Mágica, Sword Art Online, Attack on Titan, Love Live, Re:Zero, Kaguya-sama, Boshi The Rock e dezenas de outras franquias. E naturalmente a atenção do público foi migrando. E isso acontece praticamente com todo o fenômeno. E a obra deixou de ser apenas a única novidade de sucesso e inovação. Ela foi uma das primeiras que começou tudo isso. Porém, outras também revolucionaram de outras formas. Até mesmo entre as personagens femininas atualmente, a Haruhi tá longe de dominar as discussões atuais. Hoje em dia, se você perguntar para um fã novo de anime quem é Haruhi Suzumiya, a chance dele conhecer ela é menor do que com Mikasa, Ren, Zero Two, Marin, Megumin, entre algumas outras. E isso é um fato. A distância temporal pesa muito aqui. É muito provável e comum que quem entrou no mundo otaku bem depois de Haruhi provavelmente nem sabe o efeito que essa personagem causou, porque começaram ou por essas obras mencionadas ou por essas personagens mencionadas. A nossa estrela também perdeu bastante espaço para outras personagens femininas populares de novels. Se nos anos 2000 ela aparecia constantemente em rankings de personagens femininas favoritas, heroínas de light novels, personagens mais icônicas, personagens mais influentes, ela era uma presença quase obrigatória. Depois dela, o que mudou? Mudou que surgiram obras de sucesso estrondoso, e dentre as heroínas de novels, ela é hoje facilmente ofuscada pela Asuna, Ren, Emilia, Mai, Yukino, Mikoto, algumas heroínas de Class of the Elite, a Mau Mau também, que é mais recente, mas virou um sucesso estrondoso entre as heroínas de novels, a Mahiro também é muito forte entre os fãs de novels, ou seja, a Haruhi já ficou para trás. Ela não é mais a celebridade máxima que ela foi de antigamente. Porém, se for falar de longevidade, a Haruhi acabou ficando atrás da maioria das personagens que eu já fiz vídeo, porque elas tiveram pontos que beneficiaram elas até hoje. A Kurumi teve mais longevidade competitiva, a Saber teve mais expansão da franquia, a Ren teve um impacto emocional explosivo, a Rolo teve uma longevidade por ser moderna antes da hora. Cada uma venceu em um aspecto diferente, e isso é diferente da Haruhi. Mas ao mesmo tempo, em troca, ela se tornou uma das personagens mais importantes da história das light novels. O que ela perdeu em popularidade imediata, ela ganhou em valor histórico. Mas ao mesmo tempo, a Haruhi teve algo que poucas heroínas tiveram, que é quase nenhuma concorrência do mesmo tamanho. Nenhuma delas conseguiram ser o centro de uma tempestade perfeita. Pois a Haruhi dominou as light novel nos anos 2000, mudou a vida de uma dubladora para sempre, consolidou a imagem de um estúdio, a internet estava crescendo e ela foi o modelo perfeito para o que ela era, sua dança viralizou, o resultado é que ela ocupava um espaço gigantesco na cultura anime.
A Haruhi era a referência principal, e não apenas uma popular entre várias como é hoje. Todas essas heroínas são populares e maravilhosas, mas elas coexistem. Nenhuma delas monopoliza a conversa da mesma forma que a Haruhi conseguiu em seu auge. O cenário moderno é muito mais fragmentado. A Haruhi teve a oportunidade que nenhuma teve, que foi se tornar o rosto de uma era. E é por isso que essa heroína não deve ser desmerecida e rebaixada. Eu acho que todos deveriam conhecer ela. Hoje ela parece uma personagem pequena entre várias, mas ela é muito mais do que isso. Um fã veterano sabe que a Haruhi não é só uma personagem, ela é uma geração. Porque ela não era apenas uma das grandes heroínas da época. Para muitos fãs, ela era a heroína da época. Ela era o xodó. E aquela que os fãs abraçavam. Hoje a Haruhi tem uma fandom bem menor. Talvez até gente que não saiba quem ela é. Porém, ela tem um legado histórico muito maior. Algo que talvez nenhuma personagem atual consiga algum dia. Ela ficou para trás como fenômeno atual? Sim. Como personagem histórica? Não. Como influência? Definitivamente não. Chega a ser até estranho que muita gente hoje que acompanha animes mal sabe o impacto que essa personagem gerou. Pois se for comparar essa visão com a daquela época, a Haruhi parecia inalcançável, intocável e jamais seria ofuscada, ou dar a impressão de ser uma entre várias. Mas é aquilo, o vídeo trabalha com fatos, e longevidade não é um ponto forte da Haruhi. Ela não bate de frente com heroínas mais famosas da atualidade, e nem tem algo que torne ela durável para os dias atuais, pois ela não se remodelou, não vem de franquia famosa e lucrativa hoje, não é de uma obra famosa que ainda está em alta hoje em dia, não virou o símbolo de um arquétipo, e sinceramente tá tudo bem. Essa personagem fez a sua parte, ela já veio para contar a sua história, já teve seu momento de brilho de uma forma muito focada e engajada. Hoje ela parece pequena, mas a época, a dubladora e a indústria sabem muito bem quem ela é de verdade. Sempre será lembrada como uma heroína lendária e histórica. E sim, ela foi a primeira grande heroína viral da história dos animes. E essa é a lendária Haruhi Suzumiya, uma personagem que virou o rosto de uma era. Uma personagem que movimentou uma comunidade inteira de forma absurda e global. Uma personagem que transformou a imagem de protagonista feminina, transformou carreiras, reputações, virou legado, memes da época, referência e principalmente influência. O movimento que ela causou, só ela causou. Ela não foi a única heroína popular de sua época, mas ela foi a que mudou a visão da comunidade naquele tempo. E a Haruhi é única só por tudo isso que ela causou. Hoje ela tá atrás de muitos personagens, mas ela continua sendo a lenda absoluta da comunidade. E em 2026, que é o ano que estamos vivendo agora, completa 20 anos que esse ícone monstruoso estreou e fez barulho na internet do mundo todo. Ela é simplesmente a Haruhi Suzumiya.